Pois é, a história é a seguinte: qualquer CPI, o primeiro passo elege o presidente, vice-presidente e os dois nomeiam o relator. Esta já veio o pacote pronto, um PF, um prato feito. Veio tudo prontinho através deste grupo chamado G7 e não estabeleceu nem mesmo o cronograma de funcionamento. Este é o primeiro passo em qualquer CPI. Essa já começou errada, em aberto. Sabe por quê? Esse grupo é que definiu, esse grupo sequestrou a CPI desde o início. Todas essas informações requeridas aí pelo senador eram tomadas no apartamento do presidente, senador Omar Aziz. Geralmente, domingo à noite, se une lá alguns por telefone e eles decidem o que vai acontecer na semana. Isto é uma covardia. Imagine vocês se houvesse uma CPI importante, e uma CPI é uma arma importante do Congresso Nacional, e que fosse dominada por um grupo para blindar alguém. Imagine lá na CPI dos Correios, imagine na CPI da Petrobras, se houvesse a formação de um grupo tão forte como esse, que sequestrasse a CPI e não deixasse investigar absolutamente nada. Já houve CPIs assim, que foi o caso da CPI do Banestado, onde o relatório final acabou suspenso, não foi votado, mas houve debates pesados no plenário. E esta CPI não restou nada no plenário, a não ser trazer o que eles decidiram no gabinete. No gabinete não, no apartamento do senador Omar Aziz. Então, esta é a realidade da CPI. Me disseram no Congresso Nacional que o relatório final já está pronto, né? E são personagens em busca de sustentação. O relator escreveu um texto, né, com os nomes lá, o alvo é o presidente Jair Bolsonaro e lá está descrito uma obra de ficção. Por este relatório, um grupo se uniu, se aproveitou desta fragilidade que é a calamidade pública, quando as amarras legais são soltas, e formou um grupo para ganhar dinheiro. E aí passava por laboratórios, empresas brasileiras representantes e intermediários e pessoas próximas do presidente Jair Bolsonaro. Então, esse é o enredo do relatório final, que já está pronto, e agora é a busca das amarras. Para chegar ou para dar um pouco de credibilidade a esta peça de ficção, o senador Renan Calheiros se juntou a vários assessores e foi em busca de auditores da Receita Federal, integrantes da Polícia Federal, especialistas da Polícia Federal e até juízes, exatamente para definir ali crimes que teriam sido praticados por auxiliares próximos do presidente Jair Bolsonaro. Esse é o objetivo. Então, o enredo da ficção está armado. Esse último ato de força de hoje, a abertura de sigilo de pessoas que não tinham nada a ver e de outras empresas, é no sentido de dar amarração jurídica. Então, é o seguinte, eles não sabem nada do Ricardo Barros, mas o Ricardo Barros desafiou os senadores no plenário da CPI. Teve a coragem de colocar o dedo na cara deles e desafiou. E você sabe o que aconteceu? Eles abriram o sigilo dele e de todas as empresas e querem saber de que empresas ele participou nos últimos 5 anos. Então é o seguinte, aí tem alguma coisa errada e vamos descobrir o porquê. Ou seja, parte da conclusão para a investigação. Isso é ilegal, isso não é possível. Porque geralmente você só abre sigilo quando tem evidências. Eles não têm. Tem o nome, Ricardo Barros. Aí abre na intenção de dizer, nós vamos pegar. Da mesma forma, o advogado da família Bolsonaro, o Frederico Assef, é conhecido por ser o advogado da família Bolsonaro. Ele foi uma vez na CPI, né? Foi defender o senador Flávio Bolsonaro, dar uma assessoria jurídica, e entenderam que ele estaria pressionando, constrangendo a CPI, caiu no rolo. Então é o seguinte, eles querem pegar o advogado. Se aí quebraram o sigilo do advogado, de quem ele recebeu o dinheiro e das empresas. É uma investigação ao contrário, partindo da conclusão para a investigação inicial, e isto está errado.
É assim que vai esta CPI. Vai acabar na primeira quinzena ali do mês que vem, de setembro, por falta de munição contra o presidente Jair Bolsonaro. Então, o relatório é uma história de ficção de um certo grupo que se uniu para roubar. Adiantar que, se houve tentativa, deve ter havido mesmo. Qualquer governo tem. Existem países que a pena para a corrupção é pena de morte. E mesmo assim tem corrupção. O que não há no governo, e não há como provar porque não há, é o seguinte: é uma ligação e uma autorização de primeiro escalão para roubar. Isso não há, eles não conseguiram. Sabe o que eles vão fazer? Incriminar o presidente por charlatanismo, é um termo que ninguém nem sabe direito o que é, e curandeirismo. Imagina, curandeirismo. Só faltou pagelança, porque o presidente Bolsonaro esteve com os índios e colocou aquele cocá. Só faltou falar pagelança, para se ter uma ideia. Quer dizer, não conseguiram o ato ilícito, o roubo e a ligação com o palácio. Nem o depoimento do deputado Miranda conseguiu mostrar uma ligação. O presidente recebeu o deputado lá e pronto, não houve um ato de ofício, não houve nenhum roubo, porque as vacinas nem foram compradas. Então, é esta a triste história desta CPI da pandemia do Senado Federal.